São Policarpo. Inspire-se na vida de São Policarpo, um dos grandes mártires da Igreja, que enfrentou o Império Romano com coragem inabalável. Sua história é um verdadeiro testemunho de fé, resistência e amor a Cristo, mesmo diante da morte. Imagine estar no lugar dele sentindo a pressão da perseguição e a força da crença que o sustentava. Ao longo deste vídeo vamos explorar sua jornada de fé, seus milagres e principalmente a sua gloriosa entrada na vida eterna. Fique conosco até o final e descubra como ele se tornou um exemplo imortal para todos os cristãos. No dia 23 de fevereiro, a Igreja celebra São Policarpo, que entrou para a glória em 155. São Policarpo converteu-se ao cristianismo no ano de 80 e teve a grande bênção de ter sido discípulo do grande apóstolo São João Evangelista, de quem recebeu o Espírito e a doutrina de Jesus Cristo. Em 96 foi sagrado bispo e recebeu a responsabilidade pela diocese de Esmirna. É possível que São João Evangelista, no livro do Apocalipse, tenha se referido a Policarpo quando escreveu: "Sei tua tribulação e pobreza, porém és rico." E mais adiante: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:9. O santo bispo mártir de Antioquia, São Inácio, ficou muito feliz com a visita de Policarpo e escreveu duas cartas importantes, uma para ele e outra para os fiéis de Esmirna, nas quais lhes dava sábios ensinamentos sobre a santa doutrina. Policarpo administrou a diocese como um verdadeiro apóstolo, com firmeza e caridade, tanto pela palavra quanto pelo exemplo. De sua autoria existe uma carta preciosíssima aos Filipenses, cheia dos mais belos ensinamentos e sábios conselhos. No tempo de São Jerônimo, essa carta costumava ser lida publicamente nas igrejas. Muitos infiéis se converteram ao cristianismo, e para os fiéis, Policarpo era um verdadeiro pastor. Já avançado em idade, fez uma viagem a Roma para tratar com o Papa Aniceto sobre a célebre questão da Páscoa. Em Roma, encontrou muitos cristãos que haviam se deixado enganar pelos hereges Valentim e Marcião, e conduziu-os de volta ao caminho da verdade. De volta à Ásia, encontrou na diocese o decreto de perseguição, publicado pelo imperador Marco Aurélio. Foi o princípio de grandes horrores para a jovem igreja. O governador de Esmirna iniciou a perseguição, começando pela condenação de 12 cristãos, que foram atirados às feras. Policarpo, vendo o rebanho em perigo, redobrou os esforços para preservá-lo na fé e confortá-lo na hora da tribulação. Os cristãos, por sua vez, se preocupavam muito com a sorte do venerável bispo. Para salvar-lhe a vida, levaram-no a um local fora da cidade, onde o esconderam dos fiscais do governo. 3 dias antes de sua prisão, ele teve uma revelação de que não seria difícil fugir, mas decidiu se entregar às autoridades. No caminho para a cidade, encontrou-se com Herodes, juiz de paz, e com Nicetas, seu pai. Esses homens, sem dúvida bem intencionados, insistiram com ele para que fugisse, mas ele respondeu: "Meus irmãos, sei que serei condenado à morte pelo fogo. Deus seja bendito, pois se digna de me dar a coroa do martírio." 3 dias depois, o que ele havia dito se cumpriu. A polícia do governador descobriu o esconderijo de Policarpo, e ele, embora pudesse ter escapado, decidiu se entregar à autoridade. Quando foi apresentado ao governador, este lhe perguntou se ele era Policarpo, e ordenou que abjurasse a religião e injuriasse a Cristo. Policarpo respondeu: "Sim, sou Policarpo. 86 anos se passaram desde que comecei a servir a Jesus Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu injuriá-lo?" O governador, porém, continuou a insistir com muito empenho e disse: "Tenho as feras à minha disposição. Se não obedeceres, serás atirado a elas." Policarpo respondeu: "Deixa-as vir. Persisto no meu intento e não mudarei." O governador então ameaçou-o com outros castigos, mas Policarpo manteve-se firme. Quando finalmente foi condenado à morte pelo fogo, ele foi levado à arena, onde, diante de uma multidão, preparou-se para o martírio com coragem e fé inabaláveis. Enquanto Policarpo era levado para a arena,
Ele caminhava com serenidade, como se estivesse indo para um banquete, sendo seguido pela multidão que observava com atenção. Quando chegou ao local de sua execução, foi amarrado à estaca, e o carrasco preparou o fogo para queimá-lo. Antes de ser consumido pelas chamas, Policarpo orou fervorosamente, dizendo: Senhor Pai, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te glorifico por me teres julgado digno deste momento, para ser participante do martírio, por meio do qual me consagro a ti. Aceita este sacrifício, Senhor, e faz com que, por meio de meu sangue, a tua igreja seja fortalecida. Antes que o fogo pudesse tomar completamente o seu corpo, uma grande chama subiu. Mas de maneira milagrosa, não o consumiu. Em vez disso, o corpo de Policarpo parecia brilhar, irradiando uma luz indescritível. Isso causou grande espanto entre os espectadores. A multidão, vendo que o fogo não o destruía, ordenou que ele fosse ferido por uma lança. Um soldado, obedecendo a ordem, perfurou seu lado, e de seu corpo saiu um fluxo abundante de sangue, que apagou o fogo. Após sua morte, seus discípulos pegaram seu corpo e o enterraram com grande veneração. A igreja de Esmirna, que tinha sido testemunha do martírio de seu bispo, fez do local de seu sepultamento um lugar de peregrinação. O martírio de São Policarpo foi uma grande inspiração para os cristãos, não apenas na Ásia Menor, mas em todo o Império Romano. Sua coragem e fidelidade a Cristo tornaram-se um exemplo imortal de perseverança na fé. A fama de São Policarpo se espalhou por todo o mundo cristão, e a sua memória é celebrada até hoje, especialmente no martirológio romano, como um modelo de fortaleza e devoção. Sua morte foi um grande testemunho da verdade da fé cristã, que foi levada adiante por seus seguidores que continuaram a propagá-la com o mesmo ardor e dedicação. Assim, São Policarpo permanece uma figura de grande importância no cristianismo primitivo, não apenas como um bispo, mas também como um mártir que, com sua morte, fortaleceu a Igreja e a tornou mais firme na sua missão de espalhar o Evangelho. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje: Santa Emília, Plas 235, mãe de São Basílio Magno. Santa Emília é venerada como uma santa importante na Igreja Oriental e também na Ocidental. Ela faleceu em 235 d.C. e sua festa é celebrada principalmente em comunidades cristãs de tradição oriental. São Félix de Nola, Plas 260. São Félix foi um bispo de Nola, na Itália, que sofreu durante as perseguições de Décio, no século III. Ele é mais conhecido por suas ações de caridade e por ser um exemplo de paciência e fé nas adversidades. São Teófilo de Antioquia, Plas 183. Teófilo foi bispo de Antioquia e um escritor cristão do século II. Sua festa é menos conhecida que a de Policarpo, mas é celebrada por algumas tradições orientais. Ele foi um defensor da fé cristã contra heresias do seu tempo. São Policarpo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que concedeste ao bem-aventurado Policarpo a graça de ser fiel até a morte, dando-lhe coragem para enfrentar os tormentos da perseguição, concedei-nos pela sua intercessão a firmeza em nossa fé e a perseverança nas dificuldades. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.